Olá pessoal, tudo bem aí? Aqui tá tudo certo, Thiago Miller para conversar com vocês mais uma vez sobre treinamento para ajudar aí quem está em busca de mais resultado. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a relação entre o número de repetições e a sobrecarga externa, ou no caso o peso que vocês utilizam aí no treino e de que forma vocês podem utilizar o número de repetições para identificar qual é o peso a ser utilizado em cada exercício. Bom, a gente sabe que a musculação está diretamente relacionada, ao levantamento de peso. A gente sabe que a hipertrofia, o aumento de massa muscular, depende também dessa variável, da sobrecarga externa, do peso, para que ela ocorra por conta da tensão mecânica gerada pela carga, que vai desencadear aí o processo de hipertrofia através da via da mecanotransdução. Então é importante que esse ajuste seja feito da maneira correta para que o resultado aconteça como a gente espera com os nossos treinos de musculação. E de que forma a gente pode fazer esse ajuste? Bom, é muito comum que as pessoas recebam lá o seu programa de treino, seja aquele que a academia fornece, seja aquele que alguém tem através de uma consultoria online ou até mesmo com o seu personal trainer, e não consiga na hora de colocar em prática entender muito bem qual peso utilizar, Ele recebe lá qual é o exercício, quantas séries ele tem que fazer, quantas repetições, mas não especificamente a carga que ele deve utilizar, a sobrecarga que ele deve utilizar. Bom, eu entendo que o número de repetições é a referência ideal para ser utilizada na hora de definir essa sobrecarga. Por quê? Porque ela vai indicar quanta intensidade você tem que atingir naquela série e quanta sobrecarga você deve utilizar para que isso aconteça. Por quê? Porque o número de repetições ele está diretamente relacionado também ao objetivo do treino. Então a gente sabe que o intervalo de repetições para hipertrofia vai aí de 6 até 20 repetições. O intervalo de repetições para força vai aí de 2 até 5 repetições. E para resistência muscular localizada, a gente pode falar aí de 25, 30, 40 repetições. Então vocês percebam que o objetivo do treino está diretamente relacionado ao número de repetições que vai ser feito. E a sobrecarga que a gente vai utilizar, o peso que a gente vai utilizar em cada exercício também tem que estar ajustada para permitir que a aluna execute aquele exercício, para que ela execute aquelas séries de acordo com o número de repetições que foi pré-determinado, de acordo com o seu objetivo. Então, lá na hora do treino, vamos pegar aqui o exemplo de uma cadeira extensora, por exemplo. A aluna sentou lá para realizar o exercício, fez o seu aquecimento lá com pouca carga, um número de repetições bem alto. Depois disso, ela já tem que ajustar o peso para fazer a primeira série. Digamos que no treino dela está recomendado para fazer 20 repetições. E aqui é importante a gente já deixar também claro que no nosso exemplo, esse é um treino para hipertrofia. Dentro lá da periodização, onde a gente divide os treinos em fases específicas, onde a gente organiza isso ao longo do tempo, ela está no período de hipertrofia dos seus treinos. Isso significa o quê? Que o número de repetições vai ficar ali dentro daquela margem que eu comentei, de 6 a 20 repetições mais ou menos, e a sobrecarga tem que estar de acordo com isso. Então vamos ver na prática como é que isso se daria. Então ela sentou lá na cadeira extensora, aqueceu, vai para a primeira série está pedindo ali 20 repetições. A gente sabe que esse número não é exato. Por quê? Porque o músculo não sabe contar. A gente tem que entender que o número de repetições é sempre uma referência. A gente não pode se prender a números exatos. A gente tem uma referência de um volume
né, mais ou menos ali de repetições a serem executadas. Então, quando está escrito lá 20, a gente sabe que isso significa um volume maior de repetições e uma carga, né, uma sobrecarga menor para poder executar um número de repetições maior. Essa é a interpretação que deve ser feita. Então ela sentou lá na cadeira extensora, colocou uma carga que permite, uma sobrecarga que permite que ela execute mais ou menos 20 repetições e fez lá 20, 21, 22, não encontrou dificuldade. Interrompeu a série. Ok, primeira série, geralmente as primeiras séries a gente faz mesmo de maneira submáxima, com menos carga. Aí ela tem um intervalo recuperativo ali, que vai ser um intervalo menor, porque ela está no início do treino. A gente já fez um vídeo aí falando sobre os intervalos recuperativos, de que maneira, né, distribuir isso de maneira adequada nos treinos. Então vou deixar até o link aqui, ó, vou pedir para o pessoal colocar o link do vídeo aqui para vocês poderem se informar melhor sobre essa questão dos intervalos recuperativos. Mas ela fez o intervalo, foi para a segunda série dela. Lá no treino estão pedindo agora na segunda série 15 repetições. Como eu disse, não são 15 repetições exatas, né? É algo em torno de 15 repetições, 13, 16, 14, 17 repetições, algo ali em torno disso. Então ela vai aumentar a sobrecarga que ela estava usando, vai aumentar o peso, porque ela fez a primeira, conseguiu ali umas 20, 22 com facilidade. Então para ela poder fazer 15 repetições, mais ou menos, ela pode aumentar o peso, né? Então ela vai lá, estava com, vamos supor, com 3 placas, ela aumenta para 4 na cadeira extensora. Fez as repetições 10, 11, 12, 13 já com um pouco de dificuldade, 14 já foi bem difícil, aí ela interrompe a série. Pedia ali em torno de 15, ela conseguiu fazer 14 com dificuldade. Se ela tentasse a 15ª, talvez não conseguisse, ou ia começar a compensar muito o movimento, né? Começar a perder contato do quadril com o assento, por exemplo, né? Ou ia começar a se forçar muito aqui, né? Segurando na cadeira, ou seja, uma falha técnica, não necessariamente uma falha muscular. Talvez o quadríceps dela até conseguisse ainda executar algumas repetições, mas já seria uma falha técnica porque ela não conseguiria repetir mais um movimento com a mesma qualidade dos demais. Isso é o que a gente considera uma falha técnica. E aí, aqui é um ponto importante nessa questão da definição da sobrecarga utilizada, porque a falha técnica ou a falha muscular são bons referenciais para a gente identificar se a sobrecarga está adequada para aquele objetivo daquele treino. Nesse caso, como a gente conversou lá no início, é um treino para hipertrofia, então ela está em busca aí de chegar na falha muscular nas séries com algo em torno aí de 6 a 20 repetições, dependendo do exercício, dependendo de que maneira isso está distribuído dentro do treino, né? Aqui a gente está vendo que, no nosso exemplo, né, que o número de repetições está sendo decrescente. Ela começou lá com 20 na primeira série, já estamos na segunda série aqui com 15, ela vai partir para a terceira série agora, já para fazer 12 repetições, ou seja, o número de repetições está caindo. Isso indica que a sobrecarga está aumentando, o peso está aumentando. Eu estou pedindo para ela que o peso aumente, né? Então, vocês vejam que na primeira ela estava lá com 3 placas, na segunda ela foi para 4, agora na terceira série ela já pode pensar em aumentar talvez para 5 placas. Então ela vai raciocinar, bom, eu fiz a segunda aqui 14 repetições com dificuldade com 4 placas. Se eu colocar 5, será que eu vou conseguir fazer umas 12, né? Porque, como eu disse, o número é sempre só um referencial. Não se deve utilizar os números de maneira assim ortodoxa, né? O número exato, né? São 10 repetições, 12 repetições. Porque o intuito não é contar até 12, não é contar até 15, é conseguir fazer aquele determinado número de repetições e aí com dificuldade, até a falha ou não, de maneira submáxima. Isso vai ficar identificado no treino pela distribuição dessas repetições nas séries, ou seja, lá no início do exercício, nas primeiras séries,
a gente está pedindo séries submáximas, onde não acontece a falha muscular. Já nas séries subsequentes, digamos que tenham 4 séries, né? Na segunda série a gente ainda está trabalhando com uma série intermediária, já não é mais submáxima, mas também não é uma série até a falha técnica ou falha muscular. Então é uma sobrecarga média, digamos. E já as últimas séries, né? A terceira ou a quarta série, já são séries que a gente está sim em busca aí da dificuldade maior de chegar na falha ou na falha técnica ou na falha muscular de fato, o que significa que a sobrecarga utilizada é ainda maior. Então percebam que a sobrecarga utilizada no treino está diretamente relacionada ao número de repetições, e o número de repetições é determinado pelo objetivo. E dentro do treino, a maneira de saber como arranjar o número de repetições com a carga está na maneira que ele está distribuído dentro de cada exercício. Séries iniciais, menos carga para fazer mais repetições. Séries finais, mais carga para fazer menos repetições. Esse é um arranjo normal, aí, né, o mais comum dentro do treino. É o princípio de treino em pirâmide, né, onde uma pirâmide crescente, onde o número de repetições vai caindo porque a sobrecarga está aumentando. Então a gente estava já na terceira série, né? Ela estava em dúvida ali, a nossa aluna, né, dentro do nosso exemplo, se ela ia utilizar uma carga maior para conseguir fazer em torno de 12 repetições, que era o que estava sendo pedido, né, para aquela série específica. Então ela tinha conseguido fazer ali 14 na série anterior, estava em dúvida se ia conseguir fazer umas 12 ou não, mas como são em torno de 12, ela resolveu aumentar o peso, porque ela poderia fazer, quem sabe, até umas 11, 10 ali, né? Então ela começa a terceira série, depois de dar um intervalo adequado, e consegue fazer 7, 8, 9, 10 com bastante dificuldade. A 11ª ela dá uma forçada, ela se entorta um pouco na cadeira, mas ela consegue completar uma repetição. Aí a 11ª ela só faz metade do movimento e interrompe a execução. Chegou na falha muscular, né? Ela não tem mais capacidade de completar o movimento na fase concêntrica, não tem mais capacidade de contrair completamente o músculo, né? Estender completamente o joelho, no caso da cadeira extensora aqui dentro do nosso exemplo. Então ela chegou à falha muscular na terceira série com 10 repetições, né? 10,5 repetições ali, onde ela precisava fazer 12. Tá bom? Tá bom, porque o 12 é só uma referência, lembrando, né? Se a gente está pensando em hipertrofia, o intervalo é lá de 6 a 20 repetições, então não tem por que se prender a números exatos, né? Tudo que tiver aqui dentro dessa faixa de repetições de 6 a 20, se for adequada para a série que está sendo executada, no caso aí a terceira série, se ela chegou na falha no número próximo daquilo que estava prescrito, tá ótimo, né? Então vocês vejam que o número de repetições é que determina se aquele peso tá bom ou não. Não é antes disso que ela vai saber se o peso tá certo ou não. São 4 placas ou 5, Thiago? Não sei quantas repetições você tem que fazer. Thiago, eu coloco 20 cada lado no agachamento, 30, 40, não sei quantas repetições você tem que fazer. Que série é essa? É a primeira série? É a última série do exercício? Não sei. São essas variáveis que vão determinar qual é a sobrecarga ideal para ser utilizada naquela série daquele exercício. Entendem? E isso vai ser sempre ajustado de maneira individual, não só de acordo com a aluna e o seu objetivo, mas também de acordo com a fase de treino que ela está e de acordo com o exercício também. Por quê? Porque em alguns exercícios a gente vai trabalhar com um número de repetições maior, né? Um volume de repetições maior, mesmo que a gente esteja também em busca da falha. Em outros exercícios a gente vai trabalhar com um número de repetições, um volume de repetições menor, também trabalhando até a falha. De que maneira isso se dá dentro do treino? Por exemplo, numa cadeira extensora, um exercício monoarticular, isolado, para quadríceps, a gente pode aí estar pensando em executar as séries com um número de repetições maior e uma sobrecarga não tão alta, né? Já que é um exercício isolado.
para o quadríceps, como eu disse, né? Ele não tem o auxílio de outros músculos ali no movimento. Diferente, por exemplo, de um leg press, onde ela pode pensar em estar utilizando sobrecargas bem maiores, né? Já que é um exercício multiarticular, o que denota a utilização aí de mais grupos musculares no movimento. Então não é só o quadríceps, apesar dele ser o motor principal daquele movimento, mas como tem ali flexão e extensão do joelho, flexão e extensão do quadril, flexão e extensão do tornozelo, a gente tem participação de outros grupos musculares. Então o quadríceps vai ter o auxílio especialmente do glúteo máximo ali, né, fazendo a extensão do quadril, dependendo da posição dos pés. Os adutores, né, magnos, da parte interna da coxa também vão estar auxiliando na extensão do quadril. A gente vai ter a musculatura do posterior de coxa auxiliando aí na fase excêntrica, né, no freio excêntrico do movimento. Então vocês percebam que o número de músculos envolvidos no movimento é muito maior. Isso já permite que a gente pense em utilização de sobrecargas maiores. Logo, é um exercício que dá para a gente pensar em trabalhar com um número de repetições menor, para se beneficiar dessa característica dele de ser um exercício que permite mais grupos musculares estarem participando, diferente da cadeira extensora. Então aqui a gente já tem a possibilidade de, dentro do mesmo programa de treino, trabalhar com número de repetições maior, número de repetições menor, mais sobrecarga, menos sobrecarga, e tudo isso dentro do mesmo objetivo para hipertrofia, para vocês verem que não existe uma receita de bolo, que não existe, né, um número fixo de repetições que determine o que é aumento de massa muscular, assim como não existe um número fixo de repetições que determine o que é emagrecimento, o que é definição, né? Então aquela ideia doida que existia, né, e ainda é divulgada muito hoje em dia, né, é persistente, né, esse raciocínio de que 3 de 8 é para crescer, 3 de 15 é para definir, como se 3 de 8 não ajudasse na definição e como se 3 de 15 não ajudasse no aumento de massa muscular. Só que a partir do momento que a gente entende esses conceitos, a partir do momento que a gente entende o que é sobrecarga externa, o que é o peso, a partir do momento que a gente entende a influência do número de repetições no objetivo, né, no resultado daquele treino, a partir do momento que a gente entende como conjugar, né, o peso com o número de repetições, dependendo do objetivo daquele treino, do objetivo da aluna, fica mais fácil a gente se livrar, né, dessas velhas teorias, ajudam a gente a identificar, né, essas falácias que tentam simplificar algo que na teoria é complexo e que lá na hora de aplicar depois de entendido se torna algo simples, mas que não pode ser resumido a números fixos de repetições, como se fosse só isso capaz de diferenciar um resultado do outro, como se os nossos músculos pudessem contar o número de repetições e saber exatamente qual tipo de resultado entregar. A verdade é que nossos músculos interpretam estímulos, eles interpretam a tensão que é empregada no treino através da sobrecarga externa, através do peso que a gente utiliza em cada exercício. E aí o tempo sob tensão que eles vão ficar, por exemplo, é determinado pelo número de repetições. Por isso essa relação direta aí da sobrecarga com o número de repetições e com o resultado do treino, que vai poder ser hipertrofia, vai poder ser resistência muscular localizada, vai poder ser também aumento de força, tudo depende do objetivo daquela aluna, das suas necessidades, do que é prioridade para ela. Ah, Thiago, mas eu treino sozinha, para mim é difícil identificar qual é a sobrecarga correta, é difícil escolher que peso utilizar em cada exercício, em cada série, eu não sei se eu devo aumentar ou se eu fico com aquele mesmo peso. Bom, eu entendo porque para a maior parte das meninas que treina é assim, já que a maioria treina sozinha, sem o auxílio de um profissional ali presencialmente ou até mesmo numa consultoria online, dando esse suporte. Mas, entendendo, em primeiro lugar, que o número de repetições é quem determina a sobrecarga, já começa a ficar mais fácil de escolher lá o peso que você vai usar no exercício. Outra, entendendo qual é o teu objetivo com aquele treino, se é força, se é hipertrofia, se é resistência muscular localizada, você também consegue com mais facilidade saber qual sobrecarga utilizar. Afinal de contas,
cada um desses objetivos vai ter um número de repetições determinado, né? Vai ter um intervalo de repetições mais adequado e a partir disso você consegue ajustar a sobrecarga, sabendo também que você tem que buscar uma sobrecarga que te permita chegar mais próxima da dificuldade, que te permita chegar mais próxima da falha muscular. Esse é um tema até atual, né? Uma discussão se há necessidade ou não de chegar na falha muscular, se dá pra gente deixar aí 2, 3 repetições de reserva, né? Interromper a série 2, 3 repetições antes de chegar na falha muscular e mesmo assim ter um bom resultado. A ciência ainda está aí tentando trazer mais dados para alimentar essa discussão, porque o papel da ciência não é concluir nada, apesar do que muitos acham, né? Já pegam aí o resumo de um artigo, pegam um abstract lá de um artigo e querem usar aquilo como uma verdade absoluta, quando na verdade a ciência está aqui justamente para causar essa discussão e alimentar essa busca por uma verdade que é mutável, né? Hoje ela é uma, amanhã ela é outra, e é para isso que a ciência está aí, para ajudar a gente a estar sempre em busca de novas respostas, né? E não de uma resposta definitiva, assim como acontece em relação a essa questão da hipertrofia, né? Porque, vejam, ao longo de todos esses anos aí, né, desde que a musculação está aí sendo utilizada, a falha muscular sempre foi empregada nos treinos. Se existe uma maneira melhor de alcançar o resultado de hipertrofia, não significa que a falha muscular não sirva, né? A gente tem que evitar esse pensamento excludente, onde a gente escolhe uma e descarta a outra, né? Por que não combiná-las? E eu acho que o papel do profissional de educação física, o meu papel aqui como treinador é justamente mostrar para vocês que é possível sim a gente ter dentro do mesmo programa de treino séries que vão até a falha, séries que não vão até a falha, e é justamente distribuir, organizar isso dentro de um programa de treino que o torna mais eficiente. Quando você não está preso a somente uma metodologia de treino, quando você consegue pegar as melhores características de cada metodologia e combinar dentro de um programa de treino efetivo e que vai ser alterado aí de tempos em tempos, respeitando aquilo que ajuda a gente a ter resultados progressivos ao longo do tempo, que é a periodização do treinamento. E uma maneira fácil da gente entender como aplicar esses conceitos de falha muscular, de repetição de reserva no treino é o seguinte, como eu já tinha até conversado com vocês antes aí no vídeo. Começou o treino, as primeiras séries a gente sempre vai buscar uma sobrecarga que permita a execução de repetições submáximas, ou seja, onde a gente não chegue na dificuldade, onde a gente não chegue na falha muscular. É a primeira série, é uma série que serve para a gente estar complementando o aquecimento que já foi feito e melhorando a sinalização aí para a musculatura que está sendo ativada naquele exercício, melhorando a conexão mente-músculo, né? Uma série que a gente pode entender como eu disse, um segundo aquecimento. Depois disso, a gente parte para a segunda série, que seria uma série intermediária, onde já é possível aí buscar uma sobrecarga que nos faça chegar próximos da dificuldade, né? Independente do número de repetições aí que estão sendo pedidas, chegar próximo da dificuldade. E depois ainda, na terceira e na quarta série, nas últimas séries, aí sim começar a buscar uma sobrecarga que nos leve até a falha técnica, né, que é a incapacidade de fazer mais uma repetição com a técnica correta, ou então uma série que nos leve até a falha muscular, que é realmente a incapacidade de executar mais uma repetição completa, quando o músculo não consegue mais completar aí a fase concêntrica do movimento, né, onde ele está contraindo, entendem? Então, assim, essa é uma distribuição simples, né, de algo que é complexo na teoria, mas que na hora de aplicar, né, já interpretado, que é o que eu procuro entregar para os meus alunos, né, depois de 20 anos aí treinando e estudando tudo isso que envolve a montagem de programas de treino, a aplicação de programas de treino, tudo isso já interpretado dessa forma facilita para o aluno na hora de colocar em prática, né? Ele consegue de maneira mais
facilitada, entender de que maneira esses conceitos vão funcionar lá na hora do seu treino, que é, na verdade, o que importa, né? A teoria é mais importante para o treinador do que para o aluno. O aluno precisa entender como colocar em prática o treino e ter o melhor resultado possível com ele. Ah, Thiago, mas sempre tem que utilizar uma sobrecarga que leve até a falha muscular nas últimas séries dos exercícios, nas primeiras séries uma sobrecarga mais leve, é isso mesmo? Não, isso vai depender daquilo que a gente conversou lá no início do vídeo, né? Qual é o objetivo daquele treino? E mais, em que fase da periodização essa aluna está? Porque digamos que o objetivo geral dela seja hipertrofia, mas ela pode estar numa fase da periodização onde ela está no treino regenerativo, ou seja, ela vai estar realizando séries e repetições que são diferentes de quando ela está num período de hipertrofia, de uma fase de hipertrofia ou de quando ela está numa fase de força. Como é que é um treino regenerativo? Ela vai realizar repetições que não vão até a dificuldade, não vão até a falha. É uma fase onde a gente diminui o volume de treino, ou seja, o número de séries, o número de repetições, onde a gente diminui a sobrecarga externa, diminui o peso, justamente para permitir aí uma recuperação melhor, uma regeneração melhor muscular e também preparar a aluna para uma próxima fase onde a intensidade do treino vai ser maior, entende? Então ali a gente já sabe que mesmo que o número de repetições não seja, aliás, um número de repetições alto, ainda assim a gente não está buscando a falha muscular. Então vejam que só o número de repetições também não é o suficiente para a gente identificar qual a sobrecarga deve ser utilizada. A gente tem que levar em consideração qual é o objetivo principal da aluna e em que fase da periodização ela está. Então é a combinação do número de repetições com a fase em que ela está da periodização e o objetivo dela que vai dizer para mim qual a sobrecarga que eu devo estar utilizando naquele exercício, naquele treino. Bom, espero que as informações de hoje tenham ajudado vocês a entender um pouco melhor essa questão da relação entre a sobrecarga externa, o peso, com o número de repetições, para vocês identificarem até também melhor qual peso utilizar lá no treino de vocês, independente de qual seja o objetivo, mas que esteja sempre de acordo, né, com esse objetivo e principalmente com a fase de treino que vocês estão. Então a gente se vê aí no próximo vídeo. Obrigado pela companhia de vocês até aqui e valeu!